Olha, as ações do Bradesco não dão paz para os seus investidores. Recentemente, até o Howard Marks andou vendendo ações do Bradesco, depois, é claro, ter comprado mais de 43 bi em ações desse banco. O fato é que as ações do Bradesco vêm caindo muito, mesmo que no trimestre passado o banco tenha tido um lucro bem maior. Isso acaba gerando um alerta na cabeça dos investidores. Você pode se perguntar, poxa, por que o Howard Marks, um dos maiores investidores do mundo, está vendendo as ações do Bradesco? O que ele está vendo que eu não estou vendo? Por que as ações do Bradesco despencaram apesar do aumento do lucro? E principalmente o que fazer, né? Comprar Bradesco para quem não tem, vender Bradesco para quem já tem, enfim, não te conheço, mas eu posso te falar como é que a gente toma decisões aqui no clube para te trazer clareza para que você tome melhores decisões para sua vida. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Quem vai conduzir é o Josafá, planejador financeiro aqui do clube. Boa, Ramiro, valeu. E para começar, eu quero te contar o que está acontecendo com o Bradesco de fato, que hoje é o terceiro maior banco brasileiro e o motivo das suas ações estarem caindo bem forte nesses últimos 6 meses e acumularem uma desvalorização de mais de 13% nesse ano. Primeiro de tudo, no último ano o Bradesco cresceu 20% de lucro líquido recorrente e fechou o ano com quase 20 bilhões de lucro. E no trimestre, focando no micro, foram quase 90% de crescimento no comparativo anual. Ou seja, Bradesco soube colocar dinheiro para dentro. Nisso, o banco também conseguiu aumentar a receita em quase 8% ao ano e a carteira de crédito cresceu 12% com um bom destaque também no segmento de pessoa jurídica. E nesse cenário, como tentativa de melhorar a qualidade da carteira de crédito, o Bradesco também tomou algumas medidas, tanto como aumentar o percentual de crédito com garantias em relação ao sem garantia, e ele também fez alguns ajustes nas aprovações e na oferta de crédito para clientes, conforme o risco. E de fato, isso ajudou muito a melhorar o indicador que fez o Bradesco sofrer por muitos anos, que é o índice de inadimplência. No ano passado, esse indicador chegou a quase 5%, um número pelo menos 2% maior do que a média do mercado quando a gente vai ver o setor bancário. Nesse último trimestre, o banco fechou de inadimplência em 4%. Muito mais próximo dos outros grandes players, mas ainda em uma situação de recuperação. A título do Banco do Brasil, hoje ele está em torno ali de 3,2% e Itaú hoje chega na casa de 2,4%. E nisso você ouve alguns números e pensa: pô, Josafá, não faz nenhum sentido. Os números parecem bons, os lucros estão crescendo, a inadimplência está caindo. Qual que é o problema desse banco então? Por que a cotação está caindo? Por que o Howard Marks está vendendo as posições? E é nesse ponto que a gente vai entrar agora. O que eu acabei de te contar é que a inadimplência está caindo. Então a qualidade do tomador de crédito está melhorando bastante. Só que o que também caiu foi o PDD, que é basicamente a provisão para devedores duvidosos. No mesmo período do ano passado, o PDD tinha um indicador de 4,8%, enquanto hoje o número já caiu para 3%. Em linha com o indicador de inadimplência. Ou seja, no ano houve uma queda de quase 30% no gasto com os devedores, só que o problema disso é que, apesar da recuperação de inadimplência do banco, os 4% que o Bradesco opera hoje é um número bem arriscado, porque significa diminuir esses custos, pode também adicionar um risco para o banco na tentativa de aumentar a rentabilidade. Vamos pensar o seguinte, imagina que o banco está vendo uma leve melhora no indicador de crédito, só que os juros estão altos. Mesmo assim, ele corta bastante o PDD. Se a inadimplência volta a subir, ele não vai ter nenhuma margem de manobra e os prejuízos vão direto para o resultado, o que pode ser muito negativo para o banco. É claro que eu não tenho como prever o futuro, muito menos te dizer se esse é o caso do Bradesco ou não. O meu ponto aqui é, existe um risco e essa manobra do Bradesco foi o que impactou significativamente os lucros. Já que a gente está falando aqui de uma despesa de 10 bilhões que passou a ser de 7 bilhões, enquanto o lucro foi de 5 bilhões de reais. Ou seja, nesse período o Bradesco basicamente economizou 3 bilhões só nessas provisões. Por outro lado, um ponto de alerta super importante foi também um aumento nas despesas operacionais do banco. Foram praticamente 10% de aumento nos custos em todas as janelas de tempo. E aí nesse ponto que eu quero abrir um gancho super importante. Recentemente, com o objetivo de ampliar a participação no agro, o Bradesco fez uma aquisição bastante expressiva. Ele comprou 50% do banco John Deere, exatamente para ampliar a participação no agro, já que a empresa é uma subsidiária da líder mundial do fornecimento de equipamentos para a agropecuária. Em outras palavras, o Bradesco teve um custo com essa transação. E apesar de não ter divulgado os valores,
o que se sabe é que justamente o aumento dessa despesa não tem agradado o mercado. E aí tu me pergunta, o que foi que fez o Howard Marks querer vender as ações e por que que o bancão caiu tanto ultimamente? Será que é mesmo uma hora de vender? E agora a gente vai falar sobre isso. Até porque é uma dúvida recorrente dos investidores que chegaram ao Clube do Valor sem saber muito o que fazer com ação X ou ação Y. A maioria lê nesse monte de notícias que a gente vê e dezenas de vídeos que agora vem se intensificado e fica completamente perdido na hora de escolher o que entra e o que sai da carteira. E mais ainda, não sabe quando comprar e quando vender. Só que eu preciso te dizer que se é assim que você está investindo, com base em vídeos, manchetes ou notícias, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. É muito provavelmente esse o motivo que está te fazendo perder dinheiro. Josafá, eu não estou perdendo dinheiro. Eu estou vendo todo mês a minha carteira rentabilizar um pouquinho. Então o que pode estar acontecendo é que você está deixando de ganhar mais dinheiro, o que na ponta final é perder. Para evitar esse tipo de problema e esse tipo de atraso na tua vida financeira, pode começar por uma conversa com os nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É uma conversa real com alguém que vai te entender o teu contexto de vida, os teus objetivos e te ajudar a enxergar um caminho que tu pode traçar de uma forma muito mais clara para atingir os teus objetivos. Sem promessas vazias, sem empurrar produto, sem tentar nenhum tipo de artimanha. O mais legal é que esse primeiro passo é bem mais simples do que as pessoas realmente imaginam. Então, basicamente, tudo que tu precisa fazer é preencher um formulário bem rapidinho para ter acesso a uma conversa com a gente. Então, nesse papo, a gente vai entender o teu objetivo e fazer um diagnóstico estratégico para a tua realidade, e tudo isso sem custo nenhum. Aponta a câmera para o QR Code na tela ou clica no link da descrição, preenche o formulário, que é bem rapidinho. Tá bom, agora voltando para o Bradesco. Basicamente, o que está acontecendo agora, o principal problema da queda do Bradesco foi a frustração das expectativas dos investidores. Mas como assim, cara? Tu acabou de me dizer que o lucro subiu 80%. Por que isso acabou frustrando o mercado? Acontece que essa lucratividade não deixou ninguém feliz. Isso porque a projeção do consenso LSEG, que é basicamente o compilado do mercado ou uma média das projeções de analistas, esperava exatamente o lucro que o Bradesco reportou e nada mais. Isso faz com que o mercado visse esses números como neutros e ainda visse o aumento da despesa operacional como um ponto de atenção. Isso tudo resultou numa perspectiva um pouco mais conservadora para 2025 com o banco, o que consequentemente diminuiu a atratividade do Bradesco frente a outros do segmento. E nisso, quem também deixou de ver atratividade nessas ações foi o próprio Howard Marks. O Howard é um mega investidor dos Estados Unidos, fundador da Oaktree, uma das maiores investidoras de dívida de inadimplência do mundo, e ele é conhecido pelas suas opiniões sobre o mercado financeiro, coisa que até o próprio Buffett acompanha. E é justamente por isso que foi uma baita surpresa quando o Howard começou a mexer nas ações brasileiras da própria carteira. Lá em agosto do ano passado foi divulgado que o Howard já tinha se desfeito de algumas ações do Bradesco. No primeiro TRI de 2024, ele vendeu cerca de 1% da participação do banco. Com isso, a carteira de ações brasileiras dele ficou assim: 1,49% do patrimônio ainda alocado no bancão, sendo a Vale a sua maior participação da carteira. Só que no relatório mais recente, a qual a gente tem acesso, o que a gente descobre é que o mega investidor voltou a vender Bradesco. Em dezembro, o Bradesco foi a quarta maior venda em termos percentuais de portfólio. Foram 0,6% da posição vendida em Bradesco. E o primeiro lugar ficou com outro banco brasileiro, o Itaú. O Howard não divulgou informações do motivo da venda, mas o que a gente sabe é que hoje a maioria dos analistas tem recomendação neutra para a ação, o que segue bem alinhado com o motivo da queda. É possível que basicamente o mercado esteja percebendo uma falta de atratividade na ação frente a outras concorrentes. Isso significa que a gente também pensa assim? Na verdade não. Até porque se tu acompanha a gente há bastante tempo, sabe que a gente investe de uma forma um pouco mais objetiva, 100% quantitativa. E se basear na atratividade de uma ação porque uma manchete X ou Y fala bem ou mal daquele banco, não faz parte do nosso método. Por isso, para te responder o que a gente está fazendo com o Bradesco, eu preciso olhar para alguns critérios, focando em ações baratas ou boas pagadoras de dividendo. Em primeiro lugar, preciso te dizer que, baseado exatamente nesses critérios, nós não consideramos Bradesco uma ação barata, simplesmente porque ela não passa no nosso primeiro filtro da nossa estratégia, que exclui bancos ou instituições financeiras, que não nos permitem calcular com precisão o earning yield, que é basicamente o indicador que a gente utiliza
para encontrar ações realmente muito descontadas. Por outro lado, os bancos passam sim na nossa estratégia com foco mais em dividendo. Só que, passando o Bradesco por esses 5 filtros, o que a gente descobre é que por não ter um lucro crescente no período, apesar do dividend yield no último ano ser bem alto, Bradesco também não entra na nossa estratégia de dividendo, justamente por não se enquadrar em critérios 100% quantitativos, no que a estratégia entende como uma boa pagadora de dividendos para o longo prazo, já que com o lucro mais volátil, necessariamente os dividendos também tendem a ser impactados. Por isso, para concluir aqui contigo, o que eu posso te dizer é, apesar do aumento de 80% no lucro, ainda assim o resultado não está agradando o mercado. E é exatamente por essa baixa atratividade nas ações que o bancão vem despencando bastante nos últimos meses. Essa atratividade impactou também um dos maiores investidores do mundo, que vendeu Bradesco. Só que, por critérios diferentes, aqui no Clube do Valor, a gente entende que, de acordo com a nossa estratégia, também não faz sentido comprar Bradesco para a carteira dos nossos clientes com foco tanto em dividendo ou ações baratas. Agora me conta, tu tem Bradesco na carteira? Se sim, o que tu está pensando? Vai vender? Vai manter? Me responde aqui nos comentários. Já aproveita também para garantir a tua vaga na nossa agenda para conversar com um dos nossos especialistas. São horários limitados, então clica aqui do lado, preenche o formulário e aguarda o nosso contato. Mas se tu quiser continuar conosco aqui no YouTube, eu vou te deixar aqui do lado um vídeo em que o próprio Ramiro te ensina a montar uma carteira de investimento do zero. Grande abraço e até mais!